Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade à nossa aula anterior de ciências e nós vamos falar sobre quais os problemas do sistema urinário. E nós vamos ver que pode ser que, dependendo do que você toma ou deixa de tomar, pode ocorrer alguns problemas. Vamos ver então? Nós temos então os problemas que pode ocorrer no nosso sistema urinário e os principais são cálculo renal, que é a formação de pedrinhas que a gente chama, ou então a insuficiência renal. Mas algumas vezes também pode ocorrer algumas infecções no sistema urinário, na bexiga, por exemplo, quando algumas bactérias se alojam no nosso sistema urinário, e então pode provocar algumas infecções devido às bactérias. Quando a gente tem o problema de não consegue fazer xixi ou tem ardência, esse tipo de coisa é uma infecção urinária e nós precisamos então procurar um médico e geralmente ele vai dizer, para nós tomarmos muita água, inclusive entrar com remédio. Então nós vamos ver que os principais sintomas então da infecção urinária pode ser que seja vontade de urinar com muita frequência, a sensação de bexiga cheia e ao mesmo tempo a gente não consegue fazer a micção, desconforto ou ardência ao urinar. Nós temos também a dor pélvica, que seria a dor na região dos quadris, na altura dos quadris, e a urina com cheiro forte, ou pode ser a urina então um pouco escura, opaca, turva, e isso está indicando para nós que nós temos então, pode ser que tenha uma infecção urinária decorrente de uma bactéria. Essas infecções elas podem ser então facilmente detectadas. Geralmente o médico que vai te avaliar, ele vai passar então os antibióticos. Quem vai avaliar a pessoa com esse problema vai ser um urologista. E ele então vai passar algum tipo de antibiótico para que mate essa bactéria. Para entender um pouco melhor de como acontece essa formação dos cálculos renais, nós vamos ver na página 136 do livro que tem o cientista em ação e você vai fazer essa experiência então. Veja como fazer, leia no seu livro e veja o vídeo, preste atenção e depois você verá o resultado. Para fazer essa experiência, vamos precisar de meio copo e uma colher cheia de sal. Daí eu misturo e vamos também misturando. Depois que você colocou sal de cozinha no copo cheio de água, você mistura até que o sal não tem nenhum sal embaixo do copo. Daí você coloca na janela perto da luz. Depois que você misturou bem, você tira a colher e coloca o copo bem na janela e você deixa por uma semana e depois você vê a reação que depois que o sal vai deixar. Falando agora sobre insuficiência renal. A insuficiência renal é quando os rins não são mais suficientes para fazer a filtragem do sangue e fazendo a função que ele deveria fazer no nosso corpo. Então, qual que é a função dos rins para o nosso corpo? É tirar as impurezas, as excretas, as impurezas do nosso sangue e ele devolver o sangue limpo para o corpo. Acontece que quando o nosso rim ou os nossos rins eles estão insuficientes ou estão com insuficiência renal, eles não são capazes de fazer esse trabalho. Acontece que o paciente com insuficiência renal, o qual os rins não funcionam, eles precisam ir para o hospital ou para o médico ou para o lugar onde é feito esse tratamento e uma máquina então vai fazer o papel que os rins faziam. Então essa máquina de hemodiálise ou de diálise vai fazer a filtragem do sangue, vai fazer toda essa filtragem tirando as excretas para eliminar pela urina ou
pela máquina mesmo e fazendo então a liberação do sangue limpo para o organismo. Se não fosse assim, a pessoa morreria em pouco tempo. Por quê? Porque toda impureza que nós temos armazenada no nosso corpo, no nosso sangue, imagina aquela impureza sendo liberada para o nosso corpo, quanta toxina iria, quantas doenças poderiam. A pessoa que tem insuficiência renal, ela fica muito inchada, começa a ficar muito inchada. Então, nós temos que ter muito cuidado. Ao primeiro sintoma que tiver de inchaço, nós precisamos então ir ao médico. Vamos ver então na próxima tela como é que é então a experiência, né, de fazer uma hemodiálise. Então, aqui está mostrando um paciente, né, com ali o acesso venoso. O sangue então é todo removido, a máquina faz todo o processamento, né? Vai sendo retirado o sangue com a impureza, passa pela máquina, o sangue limpo volta para a corrente sanguínea, né? Então a máquina está aqui, o paciente pelo menos uma vez por semana precisa ir no hospital para fazer essa filtragem, para fazer toda a remoção. Depois de tudo que você ouviu então, você tem um tempinho, você corra lá e beba água, deixe de comer sal, deixe de comer condimentos, comida muito picante, coisas assim que vai trazer muita impureza para o seu sangue, né? E você então vá lá beber a sua água hoje. Por hoje é só, nos vemos na próxima aula, até mais!